Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Eu gostaria de pensar com você que está aqui, vocês que estão em casa, um pouquinho sobre uma vida com propósitos, dando continuidade àquilo que Deus tem colocado em nosso coração para a nossa vida como igreja. A visão de Deus para o resto da sua vida. Muitos de nós enfrentamos momentos de crise, crise de identidade, crise existencial, e nesses momentos nós precisamos realmente buscar o caminho, a direção. A gente precisa se encontrar e entender a razão da nossa estadia aqui neste planeta, na face da Terra. Então nós vamos entender que a nossa vida tem valor, que somos especiais dentro do projeto de Deus para cada um de nós. Então repita comigo: Deus me fez para uma missão. Deus nos fez para uma missão. Olha que coisa tremenda. Todos têm algo a deixar. Todos têm algo a fazer. E isso envolve toda a nossa vida. Não só a nossa vida como igreja, nossos ministérios, né? Aquilo que está de acordo com os dons que o Senhor nos deu, mas todo o nosso viver, todo o nosso agir. Aquelas pessoas que passam pela nossa vida, circunstâncias que surgem, oportunidades que Deus nos dá para servir, ajudar pessoas, mudar a história dessas pessoas, todas essas coisas fazem parte do propósito que Deus confiou a gente para fazer. E Ele não vai fazer através de outra pessoa, porque Ele nos formatou, Ele nos projetou para fazer aquilo que Ele tem colocado diante de nós. Ainda que para nós seja um grande desafio, ainda que para nós nos faça tremer, e com temor e tremor, a gente realiza aquilo que o Senhor tem nos confiado. E quando a gente obedece, e quando a gente cumpre o que Deus nos manda fazer, nós nos realizamos. A gente vê o mover de Deus, o agir de Deus. Nós temos a mania de querer ver o agir de Deus numa cura, num milagre, não é? Num mover do Espírito, num culto, em uma celebração, mas, no entanto, quantas coisas Deus pode fazer por nosso intermédio. Só ligados com o Senhor que a gente vai perceber o que Deus está fazendo. E Ele trabalha nas mínimas coisas. Uma carona que você dá, um abraço que você dá, um sorriso, um socorro, Deus agindo por seu intermédio. Então, todos os dias, Deus tem nos dado N oportunidades de servi-lo, de exaltá-lo, de socorrer vidas, de edificar vidas. E quando eu paro para pensar nisso, a gente percebe que a nossa vida é útil. Somos úteis nas mãos do Senhor. Somos valiosos. E o mundo espera por nós, que somos a igreja. Ainda que nos rejeitem, como rejeitaram o nosso Mestre Jesus, mas o mundo espera da igreja algo diferente, algo que vai além da religiosidade, algo concreto, algo que cause impacto na vida
dessas pessoas. Porque a maioria vive sedenta, em busca de direção para a vida. Quantos problemas, quantas angústias, quantas tristezas há aí fora, quantos corações quebrados, quantas oportunidades para servir. Então é maravilhoso entender que Deus me fez para uma missão. Então, entendendo e cumprindo a missão para a minha vida, nós precisamos entender a missão que Deus nos confiou. Nós precisamos, repetindo, estar ligados com Deus para a gente poder, então, perceber em que área possamos ser úteis. E Deus nos usa com tudo aquilo que a gente é, com os talentos, com os dons, com o nosso jeito de ser. Até o tímido pode ser útil, pode ser bênção. O extrovertido, muito mais. Então, precisamos nos conhecer. Gostaria de ler com vocês alguns textos. Espero que a minha palavra seja breve. João capítulo 17, versículo 18. Quem quiser abrir e que se tem facilidade, pode fazê-lo, se não anote, tá? Anota aí e releia em casa. E a minha versão é um pouco diferente. Então, João 17, 18, a palavra do Senhor nos diz, Jesus falando, do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, Jesus orando, falando com o Pai, do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles, aos discípulos, uma missão no mundo. Amém? Olha que coisa linda. Jesus não esteve aqui por acaso. Ele veio com uma missão, com um propósito, e confiou uma missão e um propósito para cada um de nós que fazemos parte da sua igreja. Provérbios, capítulo 29, versículo 18, diz-nos: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Olha que coisa linda. Então, onde não há profecia, onde não há visão, onde não há direção, o povo se perde. Mas onde há direção e o povo obedece o que Deus está mandando, não tem como. Esse povo prospera. Esse povo é feliz, é abençoado. Provérbios 8, 32. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ó, todos os que obedecem ao Senhor, que andam debaixo do seu caminho, são felizes, independente das circunstâncias. Aí você diz para mim, porque o mundo tem passado para nós uma ideia de felicidade, algo sem problema, sem luta, sem haver a necessidade da gente se esforçar para conquistar e alcançar as coisas. Viver nesse mundo exige de nós esforço, exige de nós tarimba, preparo, e o Senhor não nos deixa só nesse projeto, nesse propósito. Ele caminha conosco e nos capacita de acordo com aquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Por isso que nós não precisamos temer, precisamos confiar e obedecer. Aí Deus faz maravilhas. Lembro-me que, certa ocasião, alguém chegou para mim, teve uma revelação de Deus, aqui na ilha de Guriri. Eu era nem seminarista, eu era presidente dos jovens, da primeira igreja batista em São Mateus, aquela em frente à rodoviária. E eu estava indo para dar abertura ao trabalho dos jovens, e essa moça chegou para mim e disse assim: Silvio, eu tive
numa vigília de uma determinada igreja, e ali Deus revelou para mim algumas coisas acerca da sua vida. Aí ela começou a falar que Deus ia fazer por meu intermédio uma grande obra, né? E vai por aí. E foi falando. E alguns anos depois de ter resistido 4 anos, eu fui para o seminário me preparar para ser pastor. Mas o fato é que quantas vezes você ouve esse tipo de profecia? Deus quer fazer por seu intermédio uma grande obra. Até hoje eu estou pensando, que grande obra é essa? Talvez vocês estejam vendo, né? Mas que grande obra! A gente pensa em coisa grande, gigantesca, né? Mas, de repente, irmãos, Deus está fazendo algo que eu não estou conseguindo ver. Entendem? Então, não importa se Ele vai fazer algo extraordinário, que vai impactar o Espírito Santo e o mundo, se Ele vai fazer algo pequeno aos nossos olhos, mas que vai mudar a história de muitas pessoas, isso já basta, já dei a minha contribuição para a entrada de várias pessoas na glória. Não é verdade? Ainda mais agora com a mídia, né? A nossa voz tem chegado em todo o mundo. Em todo o mundo, né? Os meus videozinhos e áudios já estão nos Estados Unidos, já estão na Espanha e em vários outros lugares. Então, o Evangelho tem sido pregado. E eu fico na expectativa, Senhor, que mais? O que Tu queres, né? Que obra extraordinária é essa? Então, amados, precisamos estar ligados, porque só quando entendemos o projeto de Deus para nós é que a gente se realiza. Por mais difícil que seja. Primeiro vem o chamado, depois o comissionamento. Ou seja, o chamado é quando Deus mostra para você o que você deve fazer e como fazer. E o comissionamento é quando você começa a executar. Moisés, Deus chamou, mas ele só pôde executar, só foi exercer o seu comissionamento depois de 40 anos. Olha, que coisa tremenda. Foi um período de grande luta. Mas o legado que Moisés deixou, a lei do Senhor, escrita para nós, não é? Deixou para nós um exemplo do homem mais manso da face da terra. Uma característica linda do verdadeiro cristão. E outros legados e outras coisas que ele pôde deixar para nós como servos do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 15, diz assim: Ele, Jesus, morreu por todos, tanto gentios, não é? Que somos nós, quanto judeus, certo? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou para o bem deles. Eu acho lindo isso aqui. Para o bem deles, ou seja, para o nosso bem. O Senhor nos chamou, nos tirou do reino das trevas, não para vivermos segundo o nosso bel prazer, para vivermos segundo o nosso jeito, mas para viver para Ele, de acordo com aquilo que Ele tem para nós. Salmo 34, 8. Provem e vejam, obedeçam a palavra, obedeçam o que Ele determina para você, e você verá. Provem e vejam como o Senhor é bom.
Como é feliz o homem que nele se refugia. Oh, glória! Mateus 11, 28 a 30, um texto conhecido, que diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você está em crise? Você está desesperado, não sabe qual é o seu chamado? Vá ao Senhor. Ele quem distribui através do Espírito Santo os dons. É Ele que nos revela o que realmente Ele quer por nosso intermédio. Vá ao Senhor. Nele você encontrará descanso para a sua alma. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O apóstolo do amor disse que os mandamentos do Senhor não são penosos, são bênçãos para as nossas vidas. E, finalmente, Atos, capítulo 10, capítulo 3, agora complicou aqui. Mas, enfim, eu não vou olhar a referência porque eu troquei alguma coisa aqui. Diz assim: pois aceita todos, tanto gentios quanto judeus, pois aceita todos os que o respeitam e fazem o que é direito, seja qual for a raça deles. Olha que coisa tremenda. Deus não faz a acepção de raças, mas Ele aceita todos e respeita. Glória a Jesus. Repetindo as palavras de Jesus: do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Eu quero que você saia daqui hoje, você que está em casa, eu gostaria que você ruminasse essa palavra, tomasse posse dessa verdade. O que Deus está falando? Que nós temos uma missão, que nós estamos aqui com propósitos, que somos úteis para o Senhor. Não se veja como um zero à esquerda, em nome de Jesus. Então, Deus tem uma missão única no mundo para você. E somente você pode cumpri-la. Toma posse disso. Eu quero que você entre em crise e questione com Deus: Senhor, qual é a minha missão? O que tu queres que eu faça? Se você não cumprir a sua missão, o mundo acaba perdendo. Algo fica sem ser feito. Somos uma comunidade local, e nessa comunidade local nós precisamos nos unir, precisamos pedir a Deus a direção para que cada um de nós cumpra aquilo que Ele quer como corpo, como comunidade. Que nem o trabalhinho de uma formiguinha, se cada um fizer a sua parte, aquela grande obra se torna leve. Agora, se só um grupo conduz as coisas, a coisa complica. Se torna um peso. E aqueles que estão sozinhos cansam. Então é importante que a gente cumpra a nossa parte. É que nem esse braço que faz parte desse corpo. Ele é um membro desse corpo. Essa mão é um membro desse corpo.
Qualquer membro desse corpo que deixa de exercer a sua função se torna um peso. Já viram alguém que perde os movimentos de um lado e quando vai para o fisioterapeuta para levantar aquela perna, parece que está levantando ali não sei quantas toneladas. A pessoa não consegue levantar. Não é assim? Na igreja é a mesma coisa. Nós somos um corpo. Já dentro do projeto de Deus, cada um de nós tem algo a ser feito que só será feito por nós. Quando Jonas recebeu para que ele fosse a Nínive, Jonas fez de tudo para fugir do propósito de Deus. Deus poderia ter levantado outro, ele não foi engolido por um grande peixe. Deus poderia ter escolhido outro, mas Deus deu a ele ali naquele grande peixe a oportunidade dele rever seus valores, seus princípios, rever o chamado de Deus para ele. Enquanto ele fugia do chamado, da sua missão, ele era um estorvo, uma pedra de tropeço na vida daqueles que estavam à sua volta. Mas a partir do momento em que ele então entendeu o seu chamado, ele o executou. Ainda que não concordou com o Senhor, com aquilo que ele fizera, porque ele queria a destruição daquele povo de Nínive, e Deus poupou, e aquele povo se curvou diante do Rei dos Reis e do Senhor da glória, e se converteu ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Não importa o que Deus vai fazer, se Ele manda você fazer, faça. A obra dele não é minha. Quem era Jonas para questionar com Deus se aquele povo era para ser salvo ou não? A função dele era ser profeta, nada mais. Era ser servo, nada mais. Era obedecer, nada mais. É sobre isso que quero tratar com vocês. Onde não há visão, o povo se desvia, se perde, fica confuso, não sabe para onde ir. Isso é verdade em cada área da nossa vida. Quando não há visão numa empresa, o que acontece com aquela empresa? Ela afunda. Quando não há visão numa família ou no casamento, o lar está fadado ao fracasso. Quando não há visão numa nação, a nação desaba. Entra numa crise econômica, social, política e tudo mais. Quando não há visão na sua vida pessoal, você passeia pela vida, simplesmente passeia. E, no entanto, Deus não quer que você passeie pela vida, que você apenas exista. Pelo contrário, Ele quer que você viva uma vida com propósitos, uma vida de poder, uma vida de significado, uma vida de sentido. Será que Ele nos trouxe apenas para que a gente pudesse crescer, passar pela fase infantil, pela fase da adolescência, a fase adulta, casar, formar família, trabalhar, e depois aposentar, e depois morrer, e acabou tudo? Não teria sentido a vida. O nosso Deus é muito grande, é muito sábio, é muito poderoso para nos dar apenas essa vida e nada mais. Não, Ele nos fez diferente de todas as outras coisas que Ele criou, nos fez a sua imagem e semelhança, colocou em nós o seu
Espírito, colocou em nós Espírito para podermos nos relacionar com Ele, e quando nos convertemos, Ele uniu o Espírito dele com o nosso Espírito e nos fez um. Assim como o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um, nós somos um com eles, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, aleluia. Isso que é vida cristã, fomos unidos ao Senhor. E Pedro é maravilhoso quando ele diz que somos participantes da natureza divina. Olha que coisa linda, o Senhor compartilha conosco a sua natureza, por isso que nós temos condições de amar e ser amados. Por isso que nós temos criatividade, porque Deus é criativo. O ano tem 365 dias, pelo menos no Brasil não falta fruta. Quando acaba no Nordeste, tem fruta no sul do país. Quando a época das frutas do Nordeste, a de lá para, mas a gente tem frutas, vários sabores. Olha que Deus extraordinário. E quando Ele criou tudo isso, irmãos, Ele pensou em nós. Olha o amor, olha o cuidado, olha o zelo desse Criador. Como não servi-lo com fervor, com alegria, por mais difícil que seja o chamado, a missão. Quando Deus chamou Paulo, culto, falava mais de 7 idiomas, podia ser professor de universidade, nem aí para o Evangelho. Mas quando Deus nos chama, o chamado é irresistível. O Espírito Santo vai nos inquietando até que a gente se rende a Ele como Salvador. Foi isso que aconteceu com Paulo. E Paulo começa então a sua missão. Irmãos, a gente conhece a história no livro de Atos. Aquele homem sofreu por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho. Mas olhem a contribuição de Paulo. 13 cartas que a gente tem aqui, Paulo que escreveu, e isso em prisão. Uma das maiores contribuições do apóstolo Paulo, como servo de Deus, porque estava conectado com o Senhor, com a missão que Deus confiou a ele. Ele obedeceu até o momento da sua morte. Conforme a história, ele foi decapitado, cortaram a cabeça dele fora, porque ele amava o Senhor. E eu pergunto, você está disposto a enfrentar o que for, mas cumprir aquilo que Deus tem reservado para você? Paulo disse em certa ocasião para Timóteo: sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Viver esse evangelho, como ele mesmo disse, piamente, na sua inteireza, nesse mundo que se opõe a essas verdades, a gente sofre. Mas a gente é feliz, porque a gente não está aqui para agradar a nós mesmos, e nem aos homens, mas àquele que nos chamou, e que espera de cada um de nós a obediência. De repente, você se vê em crise, questionando com Deus, como eu já fiz em alguns momentos da minha vida. Senhor, durante a minha vida tenho feito muitos planos e não tem funcionado. Pelo contrário, tem causado muito estresse, muita tensão e muito cansaço. Talvez seja essa a sua situação. Tenho tido meu coração quebrado. Tenho encontrado algumas ruas sem saída. Tenho feito coisas que não aconteceram do jeito que eu pensei, que eu elaborei, que eu projetei. Isso me frustrou e eu estou frustrado. Eu queria um emprego X e eu não consegui. Eu queria um casamento diferente, mas eu não consegui.
Queria que os meus filhos estudassem, que os meus filhos fossem isso, fosse aquilo, mas não são. Como é que você se encontra? Como é que está a sua vida? Isso tem acontecido com você? Esse é o tempo, irmãos, quando a gente começa a enfrentar essas crises e a questionar, isso não é pecado não, irmãos. É Deus trabalhando em nós. É Deus tentando abrir os nossos olhos para mostrar onde Ele quer que a gente trabalhe e como trabalhar, como agir. E como eu já disse, isso envolve todo o nosso ser, toda a nossa vida. Então é o momento que Deus começa a trazer-nos para o centro da sua vontade, para dentro do plano, do projeto que Ele tem para nós. Então, nesse momento você começa a entender que não foi colocado nesse planeta para viver do seu jeito. Olha para o teu irmão ao lado e diga assim: você não foi feito para viver do seu jeito. Nós não podemos esquecer disso, irmãos, porque se a gente tentar viver a nossa vida, e se a gente não perdê-la para Jesus, para que Ele viva a nossa vida, porque esse é o projeto de Deus, que Jesus viva a nossa vida, irmãos, nós vamos ficar frustrados, nós vamos viver amargurados, nós vamos viver reclamando disso, daquilo outro. Perceberam? Olha que coisa tremenda. Precisamos nos encontrar. Precisamos entender que Deus quer que façamos algo que é maravilhoso, algo que é extraordinário, algo que vai impactar o reino das trevas, algo que vai impactar nossas vidas, algo que vai fazer com que a nossa vida brilhe e não fique ofuscada, algo que vai fazer com que a nossa vida se torne tão útil que quando nós faltarmos, todos vão perguntar: cadê fulana? Cadê Beltrano? Cadê aquela mulher de oração? Aquela mulher que servia ao Senhor com alegria? Cadê aquele varão aprovado, íntegro? A gente vai fazer falta. Já viram quando uma mãe, depois de um certo tempo, com os filhos criados, quando a mãe falta, o esteio da casa desaba. Não é assim? Todo mundo sente falta. Os filhos se espalham. Lá era o local de encontro, todo mundo ia para lá. No Natal, né? Nas festas fixas do ano. Mas depois que o pilar vai embora, a gente se dispersa. É triste isso, né? Mas quando um homem de Deus, uma mulher de Deus tomba e deixa essa vida, a gente sente falta. As obras ficam, o legado fica, mas são vidas preciosíssimas que Deus separou para nos abençoar. Portanto, é importante que você saia daqui ciente de que Deus tem algo concreto, algo sólido, que vai dar sentido à sua vida e levá-lo a abraçar a visão e a missão que Deus estabeleceu para você. Concluindo então, a Bíblia diz assim: como são felizes os que guardam os meus caminhos. Numa outra versão, como são felizes aqueles que andam debaixo
do caminho do Senhor, debaixo do temor do Senhor, obedecendo aquilo que Ele tem mandado. E eu pergunto para você, você tem feito isso? Você tem vivido preocupado em saber se realmente está fazendo o que Deus mandou você fazer? E muitas vezes nossas preocupações têm sido com o que comer, com o que beber e com o que se vestir. A gente tem invertido os valores. Em vez de buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a gente tem buscado primeiro o reino das coisas, para depois buscar o reino de Deus. As coisas são importantes, mas é importante a gente estar ligado e entender que Ele, o nosso Senhor, falou que nada iria faltar. Ele falou que Ele sabia e sabe de tudo que nos é necessário, antes da gente proferir com os nossos lábios. Ele já sabe. O que Ele espera de mim e de você é apenas fidelidade, obediência, andar intimamente ligado com Ele. Você tem falado com Deus a esse respeito? Tem orado da seguinte forma: Senhor, vou parar de viver do meu jeito e vou começar a viver da sua maneira, para que cumpra os propósitos que o Senhor colocou para mim neste planeta, preparando-me para a eternidade. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que tudo aquilo que Deus planejou para nós aqui, para fazer, é um preparo para a eternidade. É aqui que Ele vai nos testar, se somos leais a Ele ou não. Quanto mais comprometidos com o nosso chamado, quanto mais leais ao Senhor neste mundo, Ele vai confiar a nós responsabilidades maiores na glória. Olha que coisa tremenda. Privilégios extraordinários o Senhor tem reservado para aqueles que o obedecem. Estou abraçando hoje seus propósitos para a minha vida. Você está abraçando hoje os propósitos de Deus para a sua vida. Ou, de repente, você está em crise e ainda não entendeu. Nós vamos tentar ajudar você a entender o chamado de Deus para a sua vida. Mas não se sinta um zero à esquerda. Você é especial. Para mim, você é especial. Para todos que têm passado pela sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe